Vossa Excelência, junto com, para dar como lido, 6 minutos. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, as declarações do ministro da Justiça, o ministro Cardoso, repercutem ainda hoje em nosso país, senhor presidente. Repercutiram nessa casa, no Supremo Tribunal Federal, que examinava a dosimetria das penas quando do julgamento do chamado mensalão. E essas declarações que reconhecem o Estado medieval e a prática até mesmo da violação dos direitos humanos nos nossos presídios por parte da autoridade principal responsável pelas políticas públicas da questão penitenciária em nosso país, senhor presidente. Realmente tem a franqueza das palavras e coloca perante a sociedade a constatação dessa realidade por parte do seu principal responsável. Senhor presidente, é impressionante no debate que foi travado por suas excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal, é impressionante ouvir da parte dos ministros da Suprema Corte a informação de que as delegacias brasileiras mantêm aprisionados centenas de milhares de seres humanos, de homens e mulheres, jovens inclusive, sem qualquer cobertura legal. E a análise dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, que não é de agora, apontam também milhares de pessoas que não deveriam estar presas, outros que poderiam estar sendo beneficiados da progressão das penas, sendo contemplados com a própria liberdade ou com o regime semiaberto. Enfim, é uma realidade que, na visão do jornal Correio Brasiliense, senhor presidente, que eu até pediria a Vossa Excelência que fizesse integrar desse meu pronunciamento, a transcrição na íntegra do editorial, falta Cardoso dizer a que veio. A frase, a manchete é dura, é contundente, mas é uma constatação de anos, senhor presidente. Não é esse ano que nós vamos ver, conforme a ONG Contas Abertas, que eu tive o prazer de ser um dos fundadores, ainda no levantamento dos dados relativos à execução orçamentária desse ano, nos revela que o governo, nesse ano de 2012, senhor presidente, ele investiu menos de 1% daquilo que estava previsto no orçamento que nós aprovamos no Congresso Nacional. A velha discussão sobre o orçamento, a ficção do orçamento da República, senhor presidente, porque o governo manda a sua proposta, o Congresso Nacional, que deveria ter a palavra final na definição desse orçamento, aprova, o presidente, no caso a presidente da República, sanciona a lei orçamentária anual e nós aqui, ano após ano, ficamos a discutir que não corresponde à execução, à realidade daquilo que foi decidido soberanamente pelo Parlamento brasileiro, senhor presidente. Então, dissecando essas palavras francas e contundentes do ministro, mas nós vamos ver. O que falta é trazer a realidade orçamentária para a realidade da vida. Então veja, Vossa Excelência, estavam previstos no FUNPEN, o Fundo Penitenciário Nacional, estavam previstos 277 milhões para serem gastos esse ano, senhor presidente, em 5 programas, entre eles a ressocialização de presos, a construção, reforma e ampliação de presídios,
Dos 277 milhões até agora que foram executados, senhor presidente, que, aliás, que foram empenhados, apenas R$ 2.579, ou seja, menos de 1% da execução orçamentária. Eu poderia aqui dissecar todos os números, repetir aqui esse estudo muito forte que foi realizado pela ONG Contas Abertas, para demonstrar que as palavras estão distantes da realidade, ou as palavras são manifestas com essa franqueza, porque a execução orçamentária por parte do governo federal e dos governos estaduais é uma sequência de ações ou de falta de ações, é exatamente a realidade da execução dos números dos orçamentos, tanto da República quanto dos estados. E assim, nós vamos vivendo uma situação de faz de conta. Nós aprovamos o orçamento, destinamos recursos para, no caso da recuperação social dos presos, senhor presidente. Outro detalhe importante desses programas do Fundo Penitenciário Nacional, esse programa que visa a reintegração dos detentos ou dos internados, dos 7,9 milhões previstos, apenas 350 mil foram empenhados até agora. E nos diversos programas, e se formos analisar ano a ano, esse ano não foge à regra de 10, de 20, de 30 anos atrás, e o que denota a verdadeira omissão dos governos. Não estou falando aqui do governo atual da presidente Dilma. É uma sequência de omissões por parte de todos os governantes no que tange a uma parcela da população que é tratada como verdadeiros animais, que entram nas cadeias brasileiras, nos presídios, onde estão muitas vezes completamente ilegais, em condição absolutamente de ilegalidade, de violação dos seus direitos humanos, senhor presidente, e que, no entanto, nada se faz concretamente para se reverter esse quadro. Portanto, acho que ainda vai repercutir essas palavras do ministro. Ainda hoje vemos nos jornais que o governo finalmente montou uma força-tarefa para enfrentar o problema e fazer uma revolução nesse sistema. Eu, da minha parte, fico aqui a torcer para que efetivamente essa realidade possa ser alterada, né, e os direitos humanos, que são proclamados como um dos pilares da nossa democracia, possam ser efetivamente observados no que tange ao sistema prisional brasileiro. Muito obrigado.